Glória a Deus. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Em nome de Jesus. Então, vamos lá, pega a Bíblia. Abra sua Bíblia agora aí em Ageu, capítulo 2. Ageu, profeta Ageu, capítulo 2. Isso. Ageu. Amém? Capítulo 2, versículo de número 9. Ageu, capítulo 2, versos 9. Hoje eu quero falar sobre a glória da última casa. A glória da última casa. Quem quer receber a glória da última casa? Então vamos entender que essa expressão que no passado foi literal, hoje ela é espiritual, ela representa algo muito importante para nós. Vamos lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Você pode acompanhar também aqui nos monitores, aqui nas televisões ao lado, certo? Ageu, capítulo 2, versículo 9. Podemos ler? Amém ou não? Então leia comigo, diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos fazer aquela leitura bem bonita, todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que lindo, vamos aplaudir Jesus. Rapaz, gostei, hein? Que leitura fenomenal. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Irmãos, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? Sobre a glória da última casa, mas que está relacionado diretamente ao nosso esforço. Como assim, pastor, a glória da última casa, irmão? Essa expressão, a glória da última casa, ela significa que o que Deus tem para fazer em nós hoje é maior do que Ele já fez qualquer tempo atrás. É maior do que você já viveu no começo da tua fé. Essa expressão, a glória da última casa, ela significa que Deus, Ele quer fazer algo a mais na tua vida. Ele quer que você experimente algo que você nunca experimentou. Irmão, preste bem atenção. No caso aqui, foi literal, porque a palavra de Deus diz que, primeiro, o povo, eles levavam a presença de Deus dentro de tendas. Os sacerdotes, aonde o povo andava no deserto, eles levavam ali uma tenda, que aquilo ali era a hipotética na igreja. Aquilo ali simbolizava o lugar onde Deus estava. E com o passar dos anos, quando vieram os reis, né, veio Saul, depois veio Davi. Davi teve no coração o desejo de construir um templo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus impediu Davi de construir esse templo, porque Davi era um homem sanguinário, ele era um soldado, ele havia tirado a vida de muitas pessoas. E a Bíblia diz que Deus falou que a mão dele estava manchada de sangue. Ele não podia construir algo sagrado para Deus com as mãos sujas. Isso significa, irmão, que na presença de Deus a gente precisa se purificar. Hoje é Santa Ceia do Senhor e você precisa pedir a Deus para Deus limpar as tuas mãos. Mas não só as mãos, os olhos, os ouvidos, o coração, a mente, todo o nosso ser. Quem está entendendo? Porque o nosso Deus é santo. E aquele que quer estar na presença dele também tem que se santificar. Quem está entendendo, diga amém. Então, a missão de construir um templo ao Senhor foi passado para o seu filho, o seu sucessor Salomão, que é o que nós conhecemos até hoje como o Templo de Salomão. Foi Salomão que construiu a primeira igreja, vamos dizer assim, o primeiro templo, né, para Deus. Irmãos, mas devido à queda de Salomão e tantos outros reis que vieram depois, devido à desobediência do povo de Deus, o que aconteceu? Deus foi permitindo que o povo dele caísse nas mãos dos inimigos. O primeiro templo foi destruído e o povo havia sido levado para a Babilônia para ser escravo. O povo passou muito tempo, irmão, sofrendo na mão dos inimigos, até que aqui nesse período já
muito tempo depois que o povo volta para Jerusalém, o Senhor começa por Neemias e depois vai ali para frente, né? Muitos homens de Deus trabalhando na reconstrução da cidade, até que eles reconstroem o segundo templo ao Senhor. E por isso que existe esse versículo, que aqui no caso foi literal mesmo. Eles fizeram uma reconstrução do templo de Salomão, daquilo que era a casa de Deus. E a promessa, o recado de Deus foi essa: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Irmão, se isso aconteceu para um templo, que dirá para um servo do Senhor? Glória a Deus. Porque eu quero que você entenda, com tudo isso que eu estou dizendo aqui, meu irmão, Deus, Ele quer que você se levante. Deus, Ele quer que você experimente de uma glória que na verdade ela não vai ser nova, é a mesma glória do passado, mas que ela vai se manifestar ainda mais na tua vida. Quem está entendendo, gente? Ou seja, sabe aquele tempo bom que você viveu na presença de Deus? Deus tem muito mais do que isso. Na verdade, você não vai voltar ao tempo bom, você não vai voltar a ser o que era antes, não. O que Deus tem para você é que você seja melhor do que um dia você já foi. Diga glória a Deus. Essa glória da última casa é isso. É o desejo de Deus que você seja melhor. Pastor, um dia já foi usado por Deus, pastor. Pastor, um dia já fui usada por Deus, mas hoje eu estou tão distante do Senhor. Ah, é, irmã? Ah, é, irmão? Então escute. Deus quer trazer a glória na tua vida. Deus quer agora te usar muito mais. Deus quer agora fazer grandes coisas em você. Deus quer agora que você experimente o novo. Amém ou não, gente? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmão, o recado de Deus para você é que se você está caído, você não vai permanecer caído. Ele vai te levantar. Vamos ler, nós vamos ler vários versículos aqui hoje. Primeiro vamos abrir lá em Jeremias capítulo 8. Vai lá para Jeremias 8. Irmão, hoje Jesus te trouxe aqui para você voltar. Para você voltar a ser filho. Para você voltar para a casa do Pai. Diga glória a Deus. Jeremias capítulo 8, versículo 4. Acharam aí, queridos? Jeremias 8, versos 4. E diz assim: dize-lhes mais, assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua? Retém um engano, não quer voltar. Irmãos, veja só, Deus estava mandando um recado através do profeta Jeremias para o povo de Israel: olha, vocês vão cair e não vão se levantar de novo, não? Vocês vão se desviar e não vão voltar para a minha presença? Deus estava perguntando: quando é que vocês vão se levantar? Quando é que vocês vão voltar para mim? Agora, irmão, sabe o que é o triste da história? É que mesmo às vezes Deus chamando a gente, mesmo às vezes Deus querendo te levantar, existem pessoas que mesmo Deus chamando, mesmo Deus querendo levantar ela ainda assim não quer voltar. Você vê que no final do versículo 5, ele diz assim, ou melhor, leia o versículo 5 todo. Porque pois se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua. O que é apostasia? É um abandono da fé. É um abandono da fé. Uma apostasia contínua retém o engano e o que mais? Não quer voltar. Meu irmão, eu vou dizer para você, não existe lugar tão distante que você tenha ido para longe de Deus que Ele não possa te resgatar. Isso não depende dele, isso só depende de você. A pergunta é: você quer ou não quer voltar para os atos do Senhor? Ele está perguntando: não quer voltar? Você não quer voltar? Irmão, essa pergunta nós temos que fazer. Eu quero a glória da segunda casa? Eu quero viver na presença de Deus? Eu quero ter mais de Deus para mim? Porque se você quiser, as mãos do Senhor não estão encolhidas, não.
elas estão estendidas para levantar. Diga glória a Deus. Se você quiser, meu irmão, pode ter certeza, Deus quer. Mas isso não depende só dele. Isso tem que partir de você também. Amém ou não? Mas a boa notícia, irmão, é que Deus quer te levantar. Diga glória a Deus. Fale para o seu irmão, Deus quer levantar você. Salmos, vamos lá para Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37, versos 24. Quem achou, diga amém. Versículo 24 diz assim, ó: ainda que caia, não ficará o quê? Prostrado. Aleluia, glória a Deus. Pois o Senhor o sustém, ou seja, o levanta, né? Com a sua mão. Diga graças a Deus. Meu irmão, a promessa é: ainda que caia, não ficará prostrado. Olha aqui para mim. Deus não quer você prostrado, não, irmão. Deus não quer você ali naquela posição de vergonha. Deus não quer você ali, meu irmão, afastado da presença dele. Deus quer te levantar. Ele está dizendo: ainda que caia, eu vou levantar, eu vou te sustentar com a minha mão. Glória a Deus, irmão. É a promessa. Aceite hoje o que Deus tem para ti. Aceite, meu irmão, ser levantado pelo Senhor. Se você caiu, ora a Deus. Fala: hoje é Santa Ceia do Senhor, irmão. Eu costumo dizer que todo mês Deus dá para a gente a oportunidade de a gente se consertar. Todo mês. Quando? Na Santa Ceia. Todo mês Deus dá a oportunidade para a gente se consertar na Santa Ceia. A Santa Ceia, irmão, é a reunião para se reconciliar com Deus. Para falar sério, para dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu caí, eu me afastei de Ti, eu me deixei levar pela situação, me levanta. E Deus está querendo levantar a gente. Só não se põe de pé quem não quer. Só não se põe de pé quem aceita ficar prostrado, quem aceita ficar na mão do maligno. Porque se você não quiser, hoje mesmo o Senhor te tira com mãos fortes. Hoje mesmo. Mas essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu quero desfrutar a glória da última casa? Eu quero voltar para os braços do Senhor? Eu quero voltar para a presença de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não cabe a mim, pastor, fazer por você. Não cabe ninguém, só cabe a você e Deus. Deus está dizendo: se cair, eu levanto. Mas Ele só não levanta quem não quer. Então, pesa na balança. Veja como é que está a sua vida. Irmão, a gente longe de Deus, a gente só se dá mal. É ou não é? A gente longe da igreja, longe da presença de Deus, longe da comunhão, a gente só se dá mal. É só sofrimento, é só doença, é só dor, é só miséria. Domingo passado eu pregava aqui nesse altar. Meu irmão, quem Deus tem propósito na vida dela, não adianta fugir, porque senão vai acontecer que nem aconteceu com Jonas. Vai viver um inferno. O inferno representa aquelas entranhas do peixe, aquela situação, meu irmão, que misericórdia, eu não consigo nem imaginar. Não adianta fugir do que Deus tem para você. É melhor você entender: não, eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso entender que sem Jesus eu não sou nada. E não se deixe enganar, meu irmão. Jesus está assim ligado diretamente à sua comunhão com Deus na igreja. E muita gente diz assim: não, eu não estou longe de Jesus só porque eu estou fora da igreja. Não, que conversa é essa, irmão? A igreja é indispensável. Indispensável. Mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Agora, queridos, diante dessa notícia maravilhosa, que Deus quer te levantar, o que nós temos que fazer? Vamos primeiro comparar a primeira glória com a última. Você sabe o que é a primeira glória? Sabe o que é a primeira glória? Não sabe? Quem sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Eu não sei o que é a primeira glória. A primeira glória, irmão, foi quando o Senhor te tirou do mundo. Essa foi a primeira casa.
Esse foi o primeiro templo. Tirou você do mundo, limpou sua casa, te deu o Espírito Santo. Essa é a primeira glória. Só que tem um detalhe. Na maioria das vezes, a primeira glória, o trabalho é todo de Deus. Sabia disso? Na maioria das vezes, a primeira glória, o trabalho é todo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Sim ou não? É o Espírito Santo que vai trabalhando. Eu falo por mim mesmo. Se fosse depender de mim, eu nunca teria colocado os pés dentro de uma igreja. Nunca. Se alguém dissesse assim para mim, qual o lugar que você escolheria para ir? Shopping, uma festa, um aniversário, um passeio, uma praia, a igreja. A última coisa que eu diria seria a igreja. E olha lá. Quem também era assim? Irmão, a primeira glória, o trabalho foi todo de Deus. Você não queria ele. Você não queria. Como eu posso dizer por mim, eu não queria negócio de igreja, de Deus, de nada disso não. O trabalho foi todo do Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele sabe como chegar, como quebrar um coração de pedra e transformar em carne. Ah, ele sabe, irmão. Não duvide do Espírito Santo, que o Espírito Santo sabe trabalhar. Ninguém trabalha tão bem quanto ele. Ele vai sondando, ele vai ali convencendo aos poucos, ele vai mostrando coisas que a gente não enxergava antes. Ou seja, a primeira casa, a primeira glória, o trabalho foi todo o Espírito Santo. Aí você se apaixonou por Jesus. Eu, quando me converti, meu irmão, no começo, uma paixão tão grande por Jesus. Não que hoje eu não seja, né, apaixonado. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O primeiro amor, quando você começa a conhecer as coisas de Deus, é tão maravilhoso. Você quer estar todo dia na igreja, você não perde um culto, você ora todo dia, você lê a Bíblia todo dia, você tem prazer no louvor, você tem prazer na oração, você tem prazer em tudo. Essa é a primeira glória. É a primeira casa, é a primeira vez que Deus visita. Tá dando para entender, sim ou não? O bom é a gente permanecer sempre nessa primeira aí. Sempre nessa primeira aí, nunca sair disso. Mas talvez, assim como eu, muitos, os anos foram passando, veio batendo as tentações, veio batendo o esfriamento, foi se afastando aos poucos da igreja, das coisas de Deus. E aí, quando viu, caiu, pastor. Misericórdia, pastor. Eu era tão usado por Deus, pastor. Eu era tão usada por Deus. Agora eu estou num vazio, pastor. Meu Deus do céu. Oh, pastor, eu lembro com saudade daquele tempo, pastor, que Deus me usava. Perdeu, o primeiro templo foi destruído. Mas a notícia boa é Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior que a primeira. Irmão, eu lembro que quando eu estava começando, eu passei por esse processo. Não vigiei, caí. Louvo a Deus que meus pastores me disciplinaram. Ninguém pode fazer a obra de Deus no pecado, irmão. Se tiver no erro, tem que se consertar. Porque senão vai dar conta diante de Deus. Aí, diante de Deus, o negócio vai ser sério. Não que não seja agora, mas de Deus ninguém zomba. Aí eu lembro que quando você está caído, o que mais aparece gente é para julgar, sim ou não? Para dizer assim, ih, rapaz, ele caiu, tá vendo aí? Isso aí nunca enganou ninguém não, rapaz, isso nunca prestou não, isso está só fachada. Eu lembro que as pessoas diziam assim para mim, esse aí, ó, nunca mais vai voltar a ser o que era antes. E glória a Deus que eu não voltei a ser o que era antes. Glória a Deus que hoje eu posso dizer, a glória da última casa foi maior do que a primeira. Meu irmão, não importa o quanto você se afastou, não.
Não importa o tamanho da tua queda, pastor, eu não caí não. Eu fui levar um tombo mesmo de cabeça. Não importa. Não há lugar tão distante que Deus não possa te resgatar. Não há situação impossível que Deus não possa reverter. Quem crê nisso, dá glória a Deus essa noite. Agora tem um porém. Na primeira casa, na primeira glória, o trabalho foi todo do Espírito Santo. Já na segunda casa, na segunda glória, aí não é todo do Espírito Santo o trabalho, não, irmãozinho. É aí que o negócio pega. Porque Deus quer levantar, mas você tem que se esforçar. Porque no começo você chegou inocente, não conhecia nada. Agora já não é mais por aí. Agora você já tem conhecimento do bem e do mal. Quem está entendendo? Ou seja, agora você vai ter que fazer um esforço um pouco maior do que na primeira vez, meu irmão. É aí que muitos não conseguem desfrutar da segunda glória. Não é porque Deus não consegue levantar ela, não. Ou levantar ele, não. Não é porque Deus não consegue. Deus pode tudo. É porque agora, meu irmão, depende mais de você do que do Espírito Santo. Depende mais de você provar, mostrar para Deus que você quer ser melhor do que antes. É por isso que Jesus chamou Pedro de lado e falou: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pega o cajado. Aí falou isso e acabou por aí. Amém? Amém nada. Eles pegam Pedro de novo e: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Aí ele pega Pedro a terceira vez. Aí Pedro entendeu. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava ele? Jesus quer saber, irmão, se você está disposto a se esforçar. Ele quer saber se você está disposto a mudar. Na primeira vez foi toda a obra de Jesus. Joga rede. Tudo foi Jesus que fez. Não vai ser mais pescador de homem. Agora você vai de peixe, você vai ser pescador de alma. Eu estou te chamando. Só que Pedro negou. Pedro caiu. Pedro falhou, fez tudo errado. Irmão, quem está vindo na igreja a semana toda está entendendo toda a ligação da mensagem aqui. A mensagem de hoje com a mensagem de quarta, com a mensagem de domingo passado. Está tudo interligado aqui. É tudo um fluir do Espírito Santo, gente. Quem está ligado, quem está com a palavra no coração, está entendendo exatamente o porquê que o Espírito Santo deu essa palavra para a gente hoje. Você quer a glória da última casa? Quem quer, levanta a mão e dá um glória. Você quer a glória da última casa? Então escuta, tu me amas? Quem entendeu? Quem entendeu? Pedro, tu me ama. Tu mudou mesmo, Pedro? Não vai mais me negar não, né? Pois então, ó, mão no cajado. Pode trabalhar. Cuida das minhas ovelhas. Arregaça a manga. Para com esse negócio de querer voltar a ser pescador. Eu não te chamei para ser pescador. Você está entendendo, irmão? Quer a glória da última casa? É preciso se esforçar. E aí que o negócio pega, irmão. Porque hoje as pessoas, elas querem voltar, mas não querem se esforçar para isso. Se você não se esforçar, irmão, não vai ser fácil como foi na primeira vez. Pega uma fila do banco aí, aquela fila pequenininha que tem 7 horas da manhã lá na Caixa Econômica, de quase 5 quarteirão. Fica uma fila daquela o dia todinho. Fica lá o dia todinho. Aí quando chega perto da tua vez, sai da fila. Não, eu vou ali rapidinho. Quando você volta, já tem outra multidão na frente. Tem ou não tem?
Aí eu te pergunto, o esforço da primeira vez é o mesmo da segunda? Não, o da segunda é o quê? É maior porque você já está cansado. Você já deu iniciação àquela situação. Está dando para você entender, gente? Está muito difícil para entender? Ou eu estou tentando simplificar o máximo possível. É aí, irmão, escute. É aí que muitos não conseguem voltar, gente. Por quê, pastor? Porque elas não se esforçam, não dão o máximo de si. Ah, meu irmão, quando a pessoa cai, ela tem que pagar um preço maior do que na primeira vez. O bom mesmo é não cair. Glória a Deus ou não? O bom mesmo é nunca se afastar. O bom mesmo é se manter sempre numa crescente na presença de Deus. Esse que é o correto. Quem está entendendo? Só que nós somos seres humanos, gente. E a gente cai. E Deus está disposto a te levantar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você quer desfrutar da glória da segunda casa, você tem que entender: eu preciso me esforçar mais. Eu preciso parar de dar desculpa, eu preciso parar de olhar para a situação, eu preciso parar de me prender ao passado e começar a buscar o novo de Deus para a minha vida. Até quando, irmão, você vai ficar preso ao que aconteceu no passado? Joga o passado para trás, busca a glória da segunda casa, se esforça para isso. Olha o que diz o Salmos 27, vamos lá, por favor. Versículo 4. Meus irmãos, eu estou trazendo para você nessa noite um segredo maravilhoso da palavra de Deus. Todas as pessoas querem desfrutar a glória da última casa. É maravilhoso, isso é lindo. Mas quem quer de verdade se esforça para isso, gente. Olha o que diz aqui os Salmos 27, versículo 4. Acharam aí, queridos? Lê comigo, por favor. Diz: uma coisa pedi ao Senhor e Dá uma paradinha. Irmão, olha aqui para cá, por favor. O que o salmista está dizendo? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Gente, sabe por que tem muita gente que não consegue voltar? Não consegue desfrutar da glória da segunda casa? Não é por falta de pedir, não. É por falta de buscar. Tem muita gente que está só pedindo. Ah, Deus, eu quero. Tá certo, você quer? Então mostra. Não adianta só pedir, irmão. Tem que buscar. Tá dando para entender? Amém ou não? Tem que buscar. Se você quer realmente, meu irmão, ser usado por Deus, se você quer realmente voltar aos tempos de glória, você tem que entender que agora a fila está mais longa. Tem que pagar o preço, tem que se esforçar mais, tem que buscar. Tem muita gente, irmão, que está pedindo, mas não está fazendo nada para alcançar. Está pedindo, mas não está se esforçando para alcançar. Eu fui fazer uma visita a um irmão e assim, né? Ele está enfrentando um momento difícil, está com depressão. E esse negócio de depressão, irmão, não é brincadeira não, é coisa séria. Tem gente que pensa que depressão é frescura, não é não, gente. Depressão é coisa séria. Na verdade, nosso cérebro, ele é responsável por quase tudo. Se engana que o coração é responsável pelas emoções. O coração ele só bombeia sangue, gente. Tá tudo aqui, ó, na cabeça. Uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja: cuida da saúde da tua mente. Cuida da saúde da mente, porque, ó, daqui para baixo tem médico para tudo. Mas aqui dentro dessa cachola aqui, ninguém mexe. Ou você já viu alguém mexer? Não tem ninguém que resolva problemas daqui. Tem ali aqueles que podem ajudar de uma certa forma, psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim. Mas conhecer esse emaranhado aqui, só tem um, que é Jesus.
Quem está entendendo? E por que eu estou falando isso? Você tem que cuidar, irmão, da tua saúde mental. Você tem que cuidar da tua mente. Você tem que ter muito cuidado, irmão, com o que tem passado na tua cabeça. Essa coisa chamada depressão, ela é uma cilada do diabo, gente. Eu até falava para o irmão, sabe o que causa isso? É o acúmulo de frustração, o acúmulo de tristeza. A pessoa vai acumulando aquele monte de decepção, de tristeza, vai acumulando. Quando vê, a pessoa está sem vontade de viver. A Bíblia fala que teve grandes homens de Deus que tiveram depressão. O exemplo mais conhecido, Elias. Ele se afasta, e o grande erro de quem está desse jeito, irmão, é se afastar. Eu entendo que a pessoa que está assim, ela não quer ter contato com ninguém. Se ela não puder nem ver o sol, para ela é melhor. A tristeza dela é tão profunda que ela está num luto perpétuo. Quem está entendendo, gente? A Bíblia diz que Elias se afastou e foi pedir a morte. Basta, eu não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida. Então não é brincadeira. Acontece até com o homem de Deus, gente. Quem está entendendo? Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem um espírito renovado, glória a Deus ou não? Mas você tem uma mente que tem que cuidar. Tem que cuidar da mente, gente. E não tem melhor, escuta, não tem melhor remédio para a mente que a palavra de Deus, irmão. Não tem. Não tem melhor remédio para curar a mente do que a palavra de Deus. Por isso que o diabo está afastando tanta gente da igreja, irmão. A pessoa não ouvir a mensagem, a pessoa não se alimentar da palavra, porque faltando a palavra, aí começa a entrar um monte de coisa na mente da gente. Sim ou não? Pode parar para ver, irmão. Aí você começa a ouvir as coisas lá fora e vai entrando. Vai abalando suas emoções. E para resumir, eu falei para esse irmão, eu sei que o que o senhor está passando é muito difícil. Mas se o senhor quer realmente se curar desse negócio, o senhor vai ter que fazer um esforço. O senhor vai ter que fazer um esforço, irmão. Vai ter que, sabe, se levantar disso aí. Sair dentro da sua casa. Nem que seja para dar uma volta na esquina, assim, mas não fique, sai de dentro desse negócio. E eu falei para ele, principalmente, irmão, volta para a igreja. Volta para a igreja. Irmão, você não sabe, escuta o que eu vou dizer para você agora, isso aqui é muito sério. Vocês não imaginam, irmão, o quanto o diabo está trabalhando para afastar as pessoas da igreja. Sabe aquele dia que bate aquele desânimo, você não tem vontade de sair para lugar nenhum? Isso é espiritual. Irmão, eu já vi casos da pessoa manifestar com o demônio dizer, sou eu que não estou deixando ela ir para a igreja, sou eu que não estou deixando ele buscar Deus. Eu já vi, irmão, demônio manifestar e dizer que era ele impedindo de aquela pessoa botar os pés na igreja. Eu falei para o irmão, se o senhor quer realmente se curar, o senhor tem que voltar. Faz um esforço, irmão. Irmão, para uma pessoa que está nesse caso, uma situação dessa, o esforço, por menor que seja, já é grande coisa. Quem está entendendo? O esforço, por menor que seja, é grande coisa. Se você tem alguém assim dentro da sua casa, irmão, vai com paciência, vai tratando aquela pessoa com amor. Porque o pequeno esforço que ela fizer é tudo que Deus precisa para mudar a situação dela, para curar, para libertar. Quem está entendendo? Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. Não adianta só ficar pedindo, gente. Ah, meu Deus, eu quero voltar a ser de Deus, eu quero voltar a ser cheio da tua presença. Tá certo, você tá pedindo, mas você tem que buscar, tem que orar mais, tem que pegar a Bíblia. Não pode ser esporadicamente, não pode ficar, vem uma vez na igreja, passa 2, 3 meses sem vir. Não dá para ser assim, irmão. Se você quer voltar à glória da última casa, não dá para ser assim. Tem que buscar. Eu falei para o irmão, a
Amanhã é Santa Ceia. No caso, essa visita foi ontem. Eu falei, irmão, amanhã é Santa Ceia, irmão. Não tem reunião melhor no mês para a pessoa se renovar, para a pessoa se fortalecer que a Santa Ceia. Não tem. A Santa Ceia, gente, é o culto mais importante do mês. Quem não está ceando, meu irmão, não tem parte com Cristo. E não é o pastor que diz, é o próprio Senhor Jesus que disse: quem não come do meu sangue, não bebe da minha carne, não tem parte comigo. Aí vai chegar o grande dia, aonde a pessoa vai ouvir assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Aí a pessoa vai dizer: como aí, não me conhece como? E os dízimos, minhas ofertas, e os demônios que eu expulsei no teu nome, e as pessoas que eu curei. Aí Jesus vai dizer assim: eu não te conheço. Nunca te vi em santidade. Nunca te vi orando. Nunca te vi buscando a minha face. Nunca vi teu coração quebrantar, sempre duro. Não vai ser por acaso que ele vai falar isso não, gente. Se ele vai falar é porque tem verdade no que ele está dizendo. Ele é o portador da verdade. Você moraria a eternidade com quem você não conhece? Com quem você nunca ouviu a voz daquela pessoa? A gente às vezes se questiona: por que tem que orar tanto, pastor? Deus quer ouvir tua voz. Para que ir tanto na igreja, pastor? Agora vou morar na igreja, vou me mudar, vou levar minha cama para a igreja. É? Termina de ler aí, por favor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que ele estava buscando? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Oh, coisa boa, pastor. Então já vai preparando um quartinho aí que eu estou chegando. Esse morar, irmão, é habitar, é congregar, é estar presente. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Eu falei uma coisa aqui quarta-feira. Eu fiz um desabafo aqui quarta-feira, mas foi um desabafo assim. E eu estou falando hoje também. Irmão, eu me converti com 15 para 16 anos. Né? Com 14 anos eu já ia na Igreja da Graça, já visitava a igreja, mas não era firme não. 15 anos foi quando eu comecei a me firmar. E eu lembro que, irmão, a sexta-feira santa, sábado de aleluia, eram as reuniões mais lotadas que a igreja tinha. E eu não estou falando só de igreja evangélica não, mano. Igreja cristã. Quem está entendendo? Eu guardo na minha memória com muita alegria uma sexta-feira da paixão, que o pastor da minha igreja era o pastor Donaldo. Um forte abraço, meu amigo pastor Donaldo. Se o senhor um dia assistir essa mensagem, meu pastor, lhe amo em Cristo, muita saudade. Tenho um grande apreço pelo senhor. O pastor Donaldo para mim foi mais do que um pastor. Para mim ele foi um pai, foi um irmão, foi um amigo. Aprendi muito com aquele pastor. Muita coisa que eu trago na minha bagagem, eu peguei um pouquinho dele. Um homem de Deus. Eu lembro que o pastor Donaldo, ele, numa sexta-feira santa, naquela semana, ele fez um evangelismo. A equipe de obreiro era pouco, eram uns 8 obreiros só. A gente foi para a rua, levou os folhetos, passou de porta em porta, convidando as pessoas, botou uma caixinha de som, né? Falava: olha, Igreja da Graça, sexta-feira da paixão, você vai trazer o seu pedido para pôr ao pé da cruz. Coisa simples, coisa que faz sempre. Irmão, eu lembro que o pastor marcou o culto para 9 horas da manhã. Quando deu 8 horas, a igreja já estava assim, basicamente lotada. O salão da igreja cabia mais ou menos umas 300 pessoas, se fosse colocado as cadeiras, mas as cadeiras que tinha mesmo eram mais 150. Né? Aí já estava, meu irmão, já tinha mais de 100. 8 horas da manhã. Aí eu auxiliava meu pastor, né? Bati lá na porta do escritório: pastor,
Pastor lá no escritório meditando. Fala, meu filho. Pastor, tem uma multidão lá fora. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Eu, pastor, tem uma multidão lá fora, pastor. É sério, irmão? É, pastor. Vamos ver, vem cá ver. Aí o pastor veio e botou a cabeça assim na porta. Eita, irmão, vai ser uma bênção hoje, hein? Vai lotar, hein? Isso 8 horas. Quando deu mais ou menos 8h10, 8h20, irmão, nós estávamos num aperreio tão grande. Eram 8 obreiros, irmão. Nós tirando as cadeiras de dentro dos depósitos, catando tudo quanto era lugar dentro da igreja, as cadeiras tudo empoeiradas, que nunca viu gente sentada. Nós pegando, passando pano e água sanitária e para deixar as bichinhas mais ou menos, e botando no meio do salão e o povo chegando. Cadê cadeira? Não tinha cadeira. Irmão, só para resumir a história. Naquela sexta-feira da paixão, deu 600 pessoas. Numa igreja que cabia 300, dentro ficou em torno de 450 pessoas. Mais gente na beira da rua, irmão. E o que tinha de especial, pastor? Tinha alguma coisa, né? Estava dando alguma coisa nessa igreja. Estava dando. A palavra, a oração. O que tinha de especial é o mesmo que está aqui hoje. Não está não? O tamanho do glória que vocês deu, o mesmo que está aqui hoje, Jesus. 600 pessoas, o pastor me obrigou a contar. Vai lá, irmão, e conte. Fui lá contar. Nessas horas você conta com tudo. É menino, é obreiro, é evangelista. Não, Adriano, vai contando. Essa é a lembrança, irmão, da Sexta-feira Santa mais linda que eu já vivi na minha fé. No meio de todo esse tempo de convertido. Mas a lembrança da Sexta-feira Santa mais triste que eu já vivi todos esses anos de convertido foi essa Sexta-feira Santa. Eu nunca vi a igreja tão vazia na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa como foi esse ano. Parecia até que Jesus já tinha arrebatado, só tinha ficado os deixados para trás. Triste, irmão. Você sabe o que é um pastor subir no altar e ter vontade de acabar o culto logo para ir embora para casa? Foi nesse dia. A igreja bonita, os irmãos tudo preparado, coral, teatro. Porque uma coisa eu vou dizer para você, meu irmão, aqui nessa igreja não falta esforço não. Da minha parte, da parte dos meus obreiros, não falta esforço, não falta não. Você pode, meu irmão, você pode procurar qualquer coisa, você pode procurar pelo em ovo, mas você não vai achar motivo que não seja por esse. Dizer assim, não, pastor é preguiçoso. Fala isso não. Não fala isso não. Os obreiros irmão, ai, meu pai, não abra sua boca e fala dos meus obreiros, não. Porque aqui, meu irmão, eles dão a vida. Se esforce, se dedique, irmão. E o pastor do mesmo jeito. Esse final de semana passada, a minha oração só foi essa: volta logo, Jesus. Se o Senhor não voltar, não vai ter mais ninguém para subir. Porque o povo não quer mais buscar Deus. O povo quer qualquer coisa. Qualquer coisa lá fora, na igreja não quer. Prioriza tudo, menos as coisas de Deus. Que tempo é esse, gente, que a gente está vivendo, irmão? Que tempo é esse? Eu não quero servir a Deus para ser desse jeito. Eu não quero. Eu não quero servir a Deus, meu irmão, para me priorizar só o meu querer. Se for para ser desse jeito, é melhor nunca ter saído do mundo. Porque o mundano que é assim, para ele tanto faz se é Semana Santa, se é Dia Santo, se é Páscoa, para ele tanto faz. As datas que ele se preocupa é Carnaval e as outras que tem aí para fazer bagunça.
Mas cristão não pode ser assim não, gente. Teve até uma irmã. Quarta-feira eu preguei a mesma coisa o dia todo, né? Eu faço assim. Aí quando eu tava pregando, a irmã, pastor, é verdade. E eu me arrependo amargamente, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, calma, irmã. É verdade, pastor. Se eu tivesse vindo para a igreja domingo, eu não tinha ficado no meio daquela briga, eu fui parar na delegacia, pastor. Cadê a Marreiro? Marreiro estava aqui na reunião. Não foi que a irmã falou? Pastor, me arrependo amargamente, era para eu estar na igreja. Aí eu fui inventar de sair, de passear. Aí deu todo esse pau de briga, fui parar na cadeia. Falei, sangue de Jesus tem poder, irmão, não se entregue assim não. Não fale, irmão, no meio do culto, senão, povo. Mas eu achei bonito, né? Pelo menos ela teve coragem, né? Não, é verdade, pastor. Eu estava mesmo e me arrependo. Glória a Deus. Pelo menos teve coragem de dizer, olha, não era para eu ter deixado de buscar Deus. Irmão, não há nada de errado em você curtir a vida, desde que seja em santidade. Mas tem coisa que não é inegociável, irmão. A gente tem que saber priorizar as coisas de Deus. Uma coisa é pedir ao Senhor e buscarei. Vou buscar o quê? Que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender. Posso falar uma coisa? Posso ou não posso? Tem gente, meu irmão, que com o passar dos anos, ao invés de aprender, ela está desaprendendo. Misericórdia, Jesus, volta logo, Jesus, senão não vai ter ninguém com fé no mundo. Lucas 18:8. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E é o que a gente está vendo, irmão, está acabando a fé. O povo não acredita mais em Sexta-feira Santa. O povo não acredita mais em campanha, em propósito. Essa chavezinha que o pastor está entregando. Isso aí é malandragem, pastor. Pastor, muito esperto, pastor. Você não tem mais olhos santos. Você não vê as coisas de Deus com santidade. Você não vê a igreja com santidade, irmão. Você não vê mais a igreja como um lugar que está em a presença de Deus, meu irmão. Está errado, irmão, está errado. Você está desaprendendo, Não pode, irmão, não pode deixar a fé morrer, não pode deixar as coisas mudarem tanto assim. Ah, pastor, mas porque eu estava assistindo lá no YouTube, aí eu vi lá o fulano de tal falando que é... Quem é o teu pastor, meu irmão? Quem é o pastor que paga a vida por ti em oração? Quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor que intercede por ti? É o do YouTube ou da internet? Então fique lá com ele. Você dá ouvido para tudo que fala lá fora. Você não ouve o que sai daqui, meu Jesus do céu. Ajuda, Pai. Tem gente que dá ouvido a tudo que ela ouve na internet, a tudo que ela ouve da boca dos outros, mas não ouve o que o pobre do pastor dela ensina. Oh, Jesus. Tem hora, irmão, vou ser bem franco com vocês. Tem hora, irmão, que dá vontade, sabe de quê? O povo não quer priorizar as coisas de Deus. Pô, meu irmão, vou pegar meu carrinho, eu vou me enfiar dentro do mato. Vou subir uma serra dessa aí e quem quiser se salvar que dê os seus pulos. Se consagra não tá bom. Se faz campanha não tá bom. Se ora não tá bom. Se sobe um monte não tá bom. Nada faz a pessoa se firmar em Deus. Nada faz a pessoa ter frequência na igreja. O que a gente vai fazer então, irmão? Me diz, porque eu já não sei mais.
Mas vai chegar um dia, irmão. Vai chegar um tempo e não está longe, que muitos vão procurar uma igreja. Muitos vão procurar um sacerdote, alguém que possa fazer nem que seja a oração mais simples. E não vão encontrar. Não vão, porque Deus não vai deixar a igreja aqui. Não vai. Ele vai arrebatar. Ele vai arrebatar aqueles que estão se esforçando. Ele vai arrebatar aqueles que estão pedindo, mas não estão só pedindo, não fica só na pedição, não. Eles buscam. Meu irmão, eu quero dizer para você, não é porque eu estou aqui, meu irmão, pregando, não. Isso aqui o Espírito Santo sabe que é verdade. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu tenho orado por aqueles que estão se esforçando. Eu tenho orado por aqueles que estão honrando essa obra aqui, né, no bairro Genibaú. Eu tenho orado pelas famílias daqueles que estão dedicando a sua vida a servir ao Senhor nessa igreja. Eu tenho orado e eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, Ele me chamou e Ele não me enganou quando me chamou para pregar a palavra dEle. Eu tenho certeza que Deus vai honrar. Deus vai honrar, meu irmão, você, meu irmão, que não deixa as vozes lá de fora fazerem a tua cabeça. Deus vai honrar você que está aguardando a palavra. Deus vai honrar você, meu irmão, que tem se dedicado a servir ao Senhor. Deus vai te honrar. E a honra, meu irmão, vai ser a trombeta tocando e você desaparecendo desse mundo. Vão te procurar e não vão te achar. E quando você sumir, eles vão saber por que você sumiu. Eles vão saber. Eles vão lembrar do teu esforço, vão lembrar da tua dedicação, vão lembrar das vezes que você orou de joelho por ele e ele não quis nada com Deus, ou ela não quis nada com Deus. Vão lembrar, irmão. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso como vingança? Não, irmão, eu estou falando isso como tristeza. Porque o bom mesmo é você aproveitar que a mão está estendida para levantar, meu querido irmão. Jesus está querendo trazer uma glória extraordinária sobre a tua vida que você nunca experimentou, meu querido. Uma glória que você nunca sentiu, nunca provou. É o que Deus tem preparado para aqueles que vão se dedicar a Ele. Salmos 31 aí do ladinho, por favor. Ah, irmãos, me desculpem, irmão. A euforia, misericórdia. Mas irmão, Ô Jesus, irmão, eu não sei se vai ser eu, não sei se vai ser o pastor Rocha, se vai ser o pastor Emerson, se vai ser o pastor Campos, se vai ser... Eu não sei quem vai ser o pastor que vai te apresentar lá no céu. Mas se for eu vou ter muita alegria de dizer: Jesus, está aqui a ovelha. O Senhor colocou debaixo do meu cajado. Está aqui, Jesus. É tua. Eu só apacentei. Porque, irmão, as ovelhas não é de pastor nenhum, não. A ovelha não é de pastor Rodrigues, a ovelha não é do pastor Isaías, a ovelha não é do pastor R.R. Soares. Não, você não é ovelha de pastor nenhum aqui, não. Você é ovelha de Jesus. Eu estou só prestando um serviço para o reino. E eu estou dizendo para você de todo o meu coração, irmão, Jesus te ama. Jesus ama muito você, muito, muito, muito. Não quer você afastado, não quer você distante da casa dele, não quer. Jesus não quer, meu irmão. Para com essa loucura de pensar que o mundo lá fora tem coisa melhor para você. Jesus não te quer no mundo. Salmos 31, versículo de número 24. Diz assim, ó. O que ele fala aí, gente? Com esse esforço meu. Como é? E ele... Vós todos que esperais no Senhor. Quantos esperam no Senhor? Então se esforça. Eu creio, pastor, que Deus vai me honrar. Pode se esforçar, irmão. Pode se esforçar. Lá no colégio, na faculdade, seja a luz, se esforce. Seja a luz. No seu trabalho, na sua casa, dê testemunho. Não tenha medo, não. Dê testemunho. Eu sou de Jesus, não tenho vergonha, não. Sou de Jesus. Pode fazer que Deus vai te abençoar. Ele vai fortalecer o teu coração. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer. Você vai vencer porque Ele vai ser a tua força.
Por isso que eu disse pro irmão, irmão, faz o esforço, irmão. Começa aos pouquinho, o senhor vai vencer essa depressão. Vai vencer, irmão. Eu vou ver o senhor muito ainda na igreja, eu vou ver o senhor fazendo a obra. Quem sabe depois dessa depressão ele não vira um obreiro. Eu creio na glória da última casa, irmão. É essa glória que eu creio. Salmos 89, versos 19. Eita, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, meu irmão, meu coração está queimando aqui nessa noite. Está queimando. Queimando, sabe por quê? Porque eu creio, meu irmão, que Deus está falando nessa noite. Deus está falando. Deus está levantando um povo disposto. Amém ou não? Deus está levantando um povo disposto. Nesses dias Deus está levantando um povo disposto. Um povo que não vai medir forças para servir a Ele, não. Vai se esforçar e Deus vai honrar. Ah, se vai, meu irmão. Eu vejo a mão de Deus o tempo todo na minha vida, irmão. O tempo todo eu vejo a mão de Deus na minha vida. Por isso que eu não paro. Não paro não. Eu fico o tempo todo ali buscando cada vez mais. Porque eu vejo a mão de Deus o tempo todo na minha vida. Eu quero mais. Quantos querem mais de Deus? Eu quero mais de Deus, meu irmão. Então não para, não. Você quer mais de Deus, se esforça. Olha o que ele diz, versículo 19. Então em visão falaste do teu santo. Cadê os santos de Deus aqui? E disse, socorri a um que é o quê? Esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Irmão, Deus está dizendo assim, eu socorri a um que é esforçado. Se esforça, meu irmão, para servir a Deus. Tem gente que ela já está no processo de voltar, de se firmar, de experimentar a glória da última casa. Ela já está no processo, já está encaminhada. Que a luta está grande. Pastor, estou enfrentando uma luta tão grande desde que eu comecei a vir para a igreja de novo. O negócio está pegando para o meu lado. Desiste não, irmão. Continua. Quanto maior a luta, maior é a bênção. Se está grande do jeito que está, é porque tem vitória grande aí, tem glória grande que vai ser revelada logo, logo. Pastor, começaram a falar mal de mim. Pastor, estão me perseguindo, pastor. Porque eu estou vindo nessa igreja. Deixa falar, deixa perseguir. Meu irmão, se esforça, que Deus vai te socorrer. Sabe qual a palavra que eu tenho no meu coração que nunca sai? Mas nunca sai. Romanos 8,18. É isso aqui que eu creio, gente. Purinho. Eu estou trazendo para você a essência do que eu creio. É isso aqui que eu creio. Completamente. Romanos 8,18. Quem achou? Amém. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha aqui para mim, irmão. Tem uma glória para ser revelada na tua vida. Fala pro teu irmão, fala. Tem uma glória para se revelar na tua vida. Estão dizendo que é o fim. Estão dizendo que acabou. Nada acabou. Tem uma glória para ser revelada na tua vida. A glória é muito grande, irmão. Você ainda vai viver os melhores dias na presença de Deus. Você ainda vai viver os melhores dias da tua vida na presença de Deus. A palavra de Deus diz que a luz do justo é como a aurora. Vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo, surgindo, até se fazer dia perfeito. Você já viu o nascer do sol? Quem gosta de ver o nascer do sol? Quem acorda cedinho,
Você acorda cedinho, você gosta de ver? Faz uma experiência um dia. Acorda cedo, vai para um lugar aberto, esperar o sol nascer. Aquela luz vai assim, ó. Vai crescendo, crescendo. Quando vê, tá tudo claro. Assim vai ser a glória de Deus na tua vida, irmão. Vai crescendo. Você está voltando hoje. Não, pastor, hoje eu decidi, eu vou voltar para os atos do Senhor. Está voltando hoje. Ainda está tudo escuro. Mas amanhã já vai ter luz. Amanhã já vai brilhar a luz na tua vida. Amanhã você já vai ver um pouquinho da glória. Amanhã mais um pouco. Depois de amanhã mais um pouco. Quem sabe um dia desse você está aqui no meu lugar. Quem sabe um dia desse você está no meio do mundo aí sendo usado por Deus. Eu ainda vou viver o melhor de Deus para mim, irmão. Eu creio nisso. Vamos orar? Curva essa cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós pecamos todos os dias contra Ti. Nós só estamos de pé por causa da graça. Se não fosse a Tua graça, Senhor, nenhum de nós estaremos aqui. Inclusive este que te fala. Inclusive este servo aqui, Senhor. Se eu estou aqui hoje é porque a Tua mão me sustentou. Eu sei, meu Deus, quantas vezes eu fui fraco. E ainda sou. Ainda falho contra Ti. Nada fica oculto aos Teus olhos. Tudo está nu e patente, visível aos Teus olhos. Por isso, olha, meu Deus, para cada irmão que aqui está nessa noite. Para cada pessoa que vai assistir essa mensagem em casa. Oh, Senhor, perdoa, Jesus, essa pessoa. Meu Deus, essa pessoa que está dizendo: Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar aos Teus atos. Eu quero voltar para a Tua presença, Senhor. O filho pródigo caiu em si. Caia em si, irmão, entenda. É preciso se levantar ainda hoje. É preciso se levantar agora. Confessa: Jesus, me perdoa. Me limpa, me lava de toda iniquidade. Porque se não temos a Ti, não temos nada, Senhor. Pai, perdoa. Perdoa, Pai. Como ministro da Tua palavra, meu Deus, eu levo esses servos, esses filhos a Ti. E peço que o Senhor os perdoe de todo erro e iniquidade. Que eles sejam renovados, Senhor. Que eles sejam fortalecidos, meu Pai. Em nome de Jesus. Esta pessoa que hoje se reconcilia contigo através dessa oração, que ela seja levantada, erguida, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, e tudo isso para a Tua glória. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que a mão do Senhor me perdoou, que a mão do Senhor me colocou de pé, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Fiquem todos de pé, por favor.